Papa novo acaba de falar sobre a congregação cristã no Brasil. Papa Leão XIV. Já era esperado que ele abordasse temas como paz, fraternidade e o combate à desigualdade. No entanto, ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. O Santo Padre, com sua voz serena, mas firme, iniciou o pronunciamento agradecendo às nações que, mesmo em tempos de crise, não deixaram de promover a fé. Foi nesse momento que, após uma breve pausa, ele surpreendeu a todos ao citar diretamente a congregação cristã no Brasil. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo e deixasse nos comentários o que você acha. O que será que vem agora em 2026 para as igrejas evangélicas junto com a católica? Fica comigo até depois da vinheta. Canal Comunidade Cristã no Brasil. Apresentador Isaías de Francisco Morato. Brasil, a graça e a paz do nosso eterno Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado de você fazer parte dos 73 mil pessoas que deram atenção para o nosso trabalho, se inscreveu aqui no canal, apertando o sininho de notificação, o joinha e compartilhando com mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal. Vamos ouvir o que o Papa falou agora, por esses dias, a respeito da congregação cristã no Brasil. No coração do Vaticano, sob a luz dourada das colunas milenares da Praça de São Pedro, o mundo se preparava para mais um discurso do Papa Leão XIV. Já era esperado que ele abordasse temas como paz, fraternidade e o combate à desigualdade. No entanto, ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. O Santo Padre, com sua voz serena, mas firme, iniciou o pronunciamento agradecendo às nações que, mesmo em tempos de crise, não deixaram de promover a fé. Foi nesse momento que, após uma breve pausa, ele surpreendeu a todos ao citar diretamente a congregação cristã no Brasil. O nome soou forte pelos corredores da Basílica, ecoando entre os fiéis e líderes mundiais presentes. Quero dirigir uma palavra especial ao povo brasileiro, disse ele, em especial aos irmãos e irmãs da congregação cristã no Brasil, cuja fidelidade, humildade e dedicação à oração silenciosa tem sido testemunho vivo de um cristianismo autêntico. As câmeras das principais emissoras do mundo focaram imediatamente no rosto emocionado de alguns representantes brasileiros presentes no Vaticano. O Papa continuou: tenho acompanhado com atenção o trabalho realizado por essa congregação, que mesmo fora dos holofotes, mantém acesa a chama da fé. Em tempos de barulho e espetáculo, é preciso honrar os que seguem no silêncio, com joelhos no chão e coração voltado ao alto. As palavras correram o mundo como um raio. No Brasil, membros da congregação cristã se reuniram em orações emocionadas. Alguns fiéis, ao saberem da menção do Papa, choraram de alegria, sentindo-se finalmente reconhecidos por sua caminhada discreta, mas firme na fé. O discurso seguiu com uma reflexão mais profunda sobre o papel das igrejas que resistem ao apelo da fama, permanecendo fiéis à tradição, à simplicidade e à comunhão. A humildade é o altar mais elevado onde se encontra Deus, declarou o Papa, olhando diretamente para as lentes das transmissões. E é nesse altar que a congregação cristã no Brasil tem servido ao Senhor. As redes sociais explodiram. A hashtag de Papa Leão XIV ficou entre os assuntos mais comentados em diversos países. Influenciadores religiosos e jornalistas debateram o impacto da fala papal, enquanto canais católicos e evangélicos discutiam a importância da união e do respeito entre diferentes denominações. Mas não parou por aí. O Papa mencionou também figuras importantes do cenário brasileiro.
Sem citar nomes diretamente ligados à política, ele afirmou: a verdadeira liderança não se mede pelo volume da voz, mas pela firmeza da consciência. Que os líderes do Brasil possam olhar para o exemplo dos fiéis silenciosos e aprender que a força de um povo está na oração. Após o discurso, o porta-voz da Santa Sé confirmou que o Papa havia lido pessoalmente cartas enviadas por membros da congregação cristã no Brasil, descrevendo experiências de fé vividas durante a pandemia e momentos de perseguição silenciosa, como a falta de reconhecimento público. Em diversas igrejas da congregação, cultos de agradecimento foram realizados. Irmãos e irmãs se reuniram para orar em gratidão ao reconhecimento inesperado vindo do trono mais alto da Igreja Católica. Embora teologicamente distintas, a aproximação simbólica do Papa foi vista como um gesto de respeito e reconciliação, algo raro na história religiosa do país. Em entrevista fictícia, concedida a um veículo local, um ancião da congregação comentou: nunca buscamos aplausos, mas ver nossa caminhada ser mencionada com tanta dignidade pelo Papa é algo que jamais esqueceremos. Que Deus continue abençoando o mundo com líderes que enxergam com os olhos da fé. A mídia internacional não tardou em repercutir. Manchetes como Papa homenageia cristãos brasileiros em discurso emocionante dominaram as páginas de jornais. Analistas sugeriram que o gesto poderia abrir caminhos para maior respeito interdenominacional, algo vital em um tempo de tantas divisões religiosas. No final de seu pronunciamento, o Papa concluiu com um chamado global à unidade. Seja você católico, protestante, ortodoxo ou membro de qualquer denominação cristã, lembre-se, o que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. E é no respeito às tradições, na escuta silenciosa de Deus, que encontraremos o caminho para um mundo novo. A multidão aplaudiu de pé. Muitos choraram. E naquele momento, o nome do Brasil e da congregação cristã ficou gravado na história da fé mundial, pelas palavras inesperadas, porém sinceras, de um Papa que ousou olhar além das fronteiras institucionais e enxergar o coração de quem ora em silêncio. Após o término do discurso, o mundo religioso não foi mais o mesmo. A fala do Papa Leão XIV ecoou além das fronteiras do Vaticano, atingindo corações em todos os continentes, e principalmente no Brasil. No dia seguinte, o cenário era de comoção nacional. Em diversos estados, membros da congregação cristã no Brasil organizaram vigílias e reuniões especiais. Em São Paulo, uma multidão silenciosa ocupou discretamente os arredores de um templo histórico da congregação, entoando hinos suaves e oferecendo orações de gratidão. O gesto do Papa foi interpretado por muitos teólogos como um marco sem precedentes na relação entre as diferentes correntes do cristianismo no país. Nunca antes na história recente um pontífice havia se dirigido de forma tão respeitosa a uma igreja brasileira tradicional e não católica. Em entrevista a um canal fictício, o renomado professor de teologia ecumênica, Dr. Caio Benavides, afirmou: a fala do Papa Leão XIV foi mais do que simbólica. Ela rompe com séculos de silêncio e constrói uma ponte de reconhecimento entre tradições. É como se ele dissesse: eu vejo vocês. Isso é poderoso. A reação entre os jovens da congregação também foi surpreendente. Muitos relataram ter sentido um novo ânimo para permanecer firmes em sua fé, mesmo em meio a um mundo cada vez mais secularizado. Uma jovem chamada Esther, de 19 anos, disse: a gente sempre ouve falar da nossa igreja como sendo pequena, silenciosa, ignorada, mas agora até o Papa falou da gente. Isso me deu força, Deus está vendo. Enquanto isso, o Papa Leão XIV seguia com sua agenda. Mas,
Nos bastidores, fontes próximas ao Vaticano revelaram que ele ficou profundamente comovido ao ler as cartas de testemunho vindas do Brasil. Uma, em especial, de um ancião de 84 anos chamado Irmão Sebastião, mexeu com o coração do pontífice. Na carta, escrita à mão com letras trêmulas, o ancião contava como havia passado décadas pregando de casa em casa, enfrentando zombarias, doenças e até a perda de familiares, mas nunca abandonara sua fé. Se eu tivesse que viver tudo de novo, viveria, porque a comunhão com Cristo é mais valiosa do que qualquer aplauso humano, dizia o texto. Segundo relatos, ao terminar de ler, o Papa teria dito em voz baixa: "Este homem conhece a santidade melhor do que muitos cardeais." Com o impacto gerado, uma nova onda de diálogo entre católicos e membros da congregação cristã se iniciou informalmente. Pastores e padres começaram a visitar uns aos outros, não para debater doutrinas, mas para orar juntos pelo Brasil. Em tempos de polarização, aquele gesto simbólico do Papa se transformou em um movimento espontâneo de reconciliação espiritual. Enquanto isso, influenciadores da fé começaram a comentar nas redes sociais. Um vídeo do discurso do Papa com legendas em português ultrapassou 10 milhões de visualizações em 48 horas. Comentários emocionados tomaram conta da internet. Minha avó orava pela união dos cristãos. Hoje eu vi um milagre acontecendo, escreveu um usuário no X, antigo Twitter. Em resposta à comoção, a própria congregação cristã no Brasil lançou uma nota oficial de agradecimento. Em um trecho diziam: "Recebemos com humildade as palavras do Santo Padre. Não buscamos reconhecimento humano, mas glorificamos a Deus por tudo. Continuaremos a servir em silêncio, com joelhos dobrados e coração em reverência." No fim daquela semana, o Papa Leão XIV mencionou novamente o Brasil em uma missa privada, desta vez agradecendo pela fé inquebrantável de um povo simples, mas cheio de Deus. As palavras encerraram uma semana histórica em que o céu pareceu descer à terra para lembrar que no reino de Deus ninguém é invisível. Eu e você nos encontraremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir.